O nosso texto está em Efésios 5,14. Efésios 5,14, põe aí para a gente. Vamos lá juntos? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Deixa eu orar mais uma vez. Querido Deus e Pai misericordioso, dirige esse momento que o Teu Espírito Santo, somente o Teu Espírito Santo, ó Deus, exerça autoridade sobre nossas vidas, nossas mentes, nosso coração nesse momento, Pai. Fala conosco, ó Deus, tem misericórdia de nós e usa-nos como instrumento nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Quem aqui já teve experiência com sonambulismo? Tem algum sonâmbulo aqui? Você sabe o que é sonambulismo? É a pessoa, aquilo que faz a pessoa de noite, levanta, ela dormindo, levanta e ela faz várias atividades. Tem gente que come, que vai na geladeira, prepara o lanche, come, volta para dormir, para a cama e não sabe o que fez. Tem gente que, já vi casos que a pessoa tem que tirar a chave da porta, porque a pessoa já pegou, abriu a porta e saiu e foi acordada já lá no meio da rua, caminhando, só de pijama. Sonambulismo. Eu estava pesquisando, diz que é classificado como um distúrbio do sono, onde a pessoa pode levantar, caminhar, comer, realizar diversas atividades sem acordar ou sem se dar conta do que está fazendo. Que interessante, né, isso aí? Ou seja, a pessoa está viva, está em atividade, mas ela não tem noção do que está fazendo. Geralmente o sonambulismo ele é mais incidente em crianças, né? Mas tem pessoas mais velhas que também sofrem de sonambulismo. Mas irmãos, mas não é interessante uma coisa? Eu queria chamar a atenção fazendo essa comparação, porque nós vivemos hoje no meio de uma humanidade que tem se afastado cada vez mais de Deus. Eles caminham, eles sorriem, eles trabalham, eles se relacionam, se emocionam, mas eles não têm nenhuma noção espiritual. Cada vez mais distantes de Deus, eles caminham pela terra como sonâmbulos, dormindo um sono espiritual que os mantém apáticos a Deus. Eles são apáticos a Deus. A gente vai falar para essas pessoas do Evangelho e elas se assustam com a gente. Esses dias uma senhora lá no meu trabalho, eu trabalho na Câmara Municipal. E uma senhora lá, ela falou uma bobagem, e aí eu fui corrigi-la com toda a delicadeza, e eu falei para ela do que a Bíblia falava a respeito daquilo que ela tinha dito. Meu Deus, parecia que eu tinha pego uma pedra, tinha largado na cabeça dela. Essa mulher ficou louca, quando eu tentei explicar o que a Bíblia dizia para ela. E ela disse um monte de coisa para mim, e eu esperei ela se calar. Eu digo, olha, só uma coisa. Eu não ofendi sua religião, eu não fiz nada do que você está dizendo que eu fiz aí, eu apenas citei um versículo bíblico para você. Mas ela ficou totalmente descontrolada, porque essas pessoas, elas não aceitam que Deus fale com elas. E muitos de nós aqui já caminhamos também como sonâmbulos também. Nós estávamos na vida achando que estava tudo bem, nós caminhamos um dia, eu caminhei assim também. Nós estávamos lá achando que estava tudo muito bem, e assim a gente seguia a nossa vida. Mas isso não é, irmãos, isso não é, amigo que está aqui hoje à noite, não é uma coisa assim que está acontecendo de forma aleatória. Tudo que está acontecendo na humanidade hoje, esse momento, isso faz parte de um plano que o apóstolo Paulo desmascarava, Jesus também, os apóstolos lá atrás. Olha só esse texto em Coríntios, 2 Coríntios 4:4. Veja se dá para colocar para a gente, 2 Coríntios 4:4. É um texto que eu conheço de cor, mas eu queria que a gente lesse, né? Que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Que coisa interessante, né? O Deus deste século, quem é o Deus deste século a que Paulo se refere? Quem é? Não é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, não é Jesus Cristo, não. Satanás. Ele está fazendo uma referência ao diabo e dizendo que o diabo cegou o entendimento das pessoas para impedi-las de compreenderem o Evangelho. Você já deve ter visto na casa das pessoas Bíblias abertas.
As Bíblias estão lá abertas, geralmente no Salmo 91 ou no Salmo 23. Mas essas pessoas, elas não leem a Bíblia. Elas não chegam perto daquela Bíblia, porque aquela Bíblia para elas é um amuleto de sorte. Então eles não conseguem ler aquilo ali. A minha mãe está morando comigo. Tem quase 90 anos, minha mãe. Difícil. Tenho pregado para ela, mas é difícil. E aí eu estou sentado com a minha mãe lá no quarto, ela assistindo televisão, e tem um padre falando. E o padre está falando tudo que nós falamos aqui. Pregando o evangelho, o padre falando, e eu ouvindo aqui, eu disse, mas o cara está pregando o evangelho. Mas ele não prega de forma assertiva, porque a mente também dele está balizada pela religião que ele escolheu. Então o Deus deste século, ele está atuando também dentro das religiões, cegando o entendimento das pessoas. O diabo não se importa que você seja um religioso, não. O diabo, ele tem problema quando você se debruça sobre a palavra em busca da verdade, porque é a verdade que nos desperta, é ela que tem a capacidade de nos acordar, de despertar para a realidade que nós estamos vivendo. Você já percebeu que as pessoas dão crédito a tudo, menos a palavra de Deus? Menino, a chinela está emborcada, corre, vai desemborcar a chinela. Quantos aqui já desemborcaram chinela? A gente dá crédito a tudo. A nossa religião mais popular no Brasil hoje, ela é criada só ao redor de fábulas. O pessoal diz assim, o padre Cícero chegava e colocava o chapéu na parede, e o chapéu dele ficava grudado magicamente na parede. Muita gente peregrina lá para a estátua do padre Cícero. Eu visitei uma biblioteca, uma certa livraria de Teresina. Aí eu vi um livro, sobre o padre Cícero, assim. Eu peguei o livro e o rapaz chegou para mim e disse, rapaz, tudo que está escrito aí é mentira. Aí eu disse, como é que você sabe? Ele disse, o meu avô, ele dizendo que o avô, era o bisavô dele, vendeu umas terras lá para o padre Cícero, e aí o padre Cícero não pagou, e o avô dele foi cobrar o padre Cícero. O padre Cícero disse para ele, olha, se você voltar aqui de novo me cobrando, eu mando matar você. Ele disse, essa é a verdade sobre ele. Mas criou um mito, porque religião com mito é isso aí. Histórias, fábulas que são contadas, e as pessoas preferem acreditar em tudo, eu fico horrorizado quando eu vejo um crente dizendo assim, ai, fulano disse que joga uma macumba, ai, de jogar uma feitiçaria. Se nós entrarmos nessa paranoia também, dessa fantasia do diabo, de que ele pode nos atingir, aí não tem mais recurso para nós, porque o justo viverá pela fé, não é verdade? Mas nós vemos um povo cada vez mais dado a fábulas, dando crédito a tudo, menos a Deus, e nós não podemos fazer parte mais desse negócio. O nosso texto aqui de Efésios é um texto muito interessante, porque Paulo estava desafiando as pessoas a acordarem, despertem. Por quê? Porque de repente nós conhecemos a verdade, mas nós não estamos lidando com essa verdade como deveríamos, com toda a seriedade. Eu vejo que nós estamos nos afastando, pastor Mendes, uma coisa horrível, nós estamos nos afastando do temor a Deus. Nós saímos para vir à igreja, entramos de qualquer jeito, traz um celular, abre o celular dentro da igreja, o pastor está pregando, o cara está cutucando, a moça está cutucando aquele negócio, e kkkkkk, e o dedinho lá. O diabo pega dentro da igreja, essas coisas estão aqui. Uma vez uma pessoa disse assim, o diabo está aqui, pode estar aqui dentro desse templo hoje, pastor, pelo amor de Deus, o diabo dentro da igreja. Minha filha, tem gente, ele vem acompanhado, ele nunca vem só. Tem muita gente dormindo para a vida espiritual. Crentes com 10, 15 anos de congregados, nunca leram a Bíblia toda, pelo amor de Deus, nunca li a Bíblia uma vez. Que vergonha seria você olhar para mim, pastor, você leu a Bíblia quantas vezes? Eu lhe dissesse, eu tenho 35 anos de evangelho, eu li a Bíblia 5 vezes. Seria uma vergonha para mim. Eu nem sei quantas vezes, mas todo ano eu leio a Bíblia, numa versão diferente. E nunca deixei de me surpreender com a palavra de Deus. Mas é triste como nós vemos nossos jovens, estava dizendo, nós fomos entregar uma igreja para nossos jovens. Que jovens, onde estão nossos jovens hoje? Será que eles são comprometidos com a palavra de Deus? Eu já fui jovem da igreja também, acreditem se quiser. Fosse como Salomão, já fui criança, já fui jovem, hoje sou velho. Estou chegando aí, o pastor Mendes é mais velho que eu.
Eu não vou acompanhar ele porque ele está na frente, né? Mas, amados, nós estamos perdendo, nós estamos dormindo. E Paulo está desafiando: acorda tu que dormes. Essa semana eu estava pregando lá na igreja, foi domingo passado, dizendo para os irmãos: irmãos, vocês não sabem o quanto é difícil uma pessoa ser despertada do sono. Para você alcançar uma pessoa que está lá fora com a palavra, é muito difícil. Eu vi um jovem agradecendo o pastor, ele disse: olha, eu amo meu pastor e eu sou muito grato a ele, porque esse homem não desistiu de mim. O pastor ia lá no apartamento dele, bateu, uma vez encontrou ele, pregou o evangelho, tudo. Eu volto semana que vem. E ele ficava com as crianças tudo caladinha lá, e o pastor batia, ele até ia desistir e ir embora. Mas o pastor nunca desistia, toda semana ia lá. Quando foi um dia, o meninozinho abriu a porta, e ele chegou no rapaz lá e pregou, e aí houve um quebrantamento. Ele diz: olha, eu só estou aqui porque o meu pastor não desistiu de mim, porque eu fiz de tudo para ele ir embora, mas o homem é duro, o homem me acompanhou até eu abrir aquela porta, ele não desistiu. Eu já tinha desistido, não sou persistente assim não, mas aquele pastor foi persistente na vida daquele irmão. Amados, é difícil que uma pessoa, ela acorde. Jesus diz em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse foi o texto da minha conversão. Eu estava à luz de uma lamparina, eu comecei a frequentar a redonda aqui, estava namorando com uma jovem, a jovem era crente, e aí, por causa dela, eu me sentei, eu muito intelectualizado, eu me achava um sabichão, e eu ouvindo a palavra, e primeira vez que eu ouvi o pregador, o cara que estava pregando era dislexo, falando palavras desorganizada, né, no português. Aí eu cheguei lá no grupo de estudo que a gente estudava filosofia, psicologia, essas coisas, um grupo de amigos. E aí quando eu cheguei perto lá, ele disse: como é que foi lá na igreja, Wellington? Eu disse: tudo criancinha. Tudo criancinha. Aí ele disse para mim assim: Wellington, mas não esquece que Jesus disse que o reino de Deus é das criancinhas. Aí eu comecei a baixar a bola. Eu digo: eu vou com mais humildade. Peguei um papel e uma caneta, me sentei, tudo que ele falava lá eu anotava. Está na Bíblia, em tal lugar, eu anotava, anotei, e peguei uma Bíblia de uma colega, comecei a ler a Bíblia, tudo que ele dizia lá, eu estava procurando na Bíblia, e assim eu fiz por 2 meses. No sábado de aleluia, eu estava lá no interior, sentado, aliás deitado, lendo à luz de uma lamparina a Bíblia, em João 8, e eu li lá: conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu disse: mas me libertar de quê? Eu não sou escravo? Aí eu voltei para o texto, e os judeus que o ouviam dizendo: nos libertar de quê? Foi a mesma pergunta que eu fiz. Aí Jesus diz: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Quando eu ouvi essa frase, quando eu li essa frase ali, pela primeira vez, o Espírito Santo me tocou assim, e eu me vi como pecador. Pela primeira vez eu me vi como pecador. Eu nunca tinha enxergado que eu era um pecador, eu fazia o que todo mundo faz. Então para mim era normal, mas naquele momento o Espírito Santo entrou na minha mente e disse: você é um pecador. E eu comecei a chorar, eu chorei. E eu já sabia que eu devia aceitar Jesus, eu tinha visto isso na igreja. Mas aí quando eu olhei para ali, eu disse: Senhor, eu não vou conseguir. Eu achei que o meu grande problema era a bebida. Eu digo: eu não vou conseguir, Senhor. Aí eu ouvi uma voz falando comigo, de forma audível, mas aqui dentro do meu coração disse: eu te ajudo. E naquela hora eu comecei a chorar e disse: Senhor Jesus, ali naquele local eu disse: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e a minha vida, e eu quero que o Senhor se torne o meu Senhor, Senhor da minha vida, e que o Senhor me ajude nessa caminhada. Eu tinha muito medo de desistir no meio da caminhada, e o Senhor nunca me deixou desistir, para a honra e glória dEle. Tem me acompanhado até aqui. Eu sou fraco, eu sei que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. A consciência de pecado, cada vez que nós estamos perto de Deus, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais consciência nós temos do nosso pecado. Mais distante de Deus, mais inconsciente estamos do nosso pecado. Mas nós precisamos conhecer a verdade, porque é a verdade que nos liberta, é essa verdade que nos traz para dentro desse ciclo de intimidade. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos da palavra de Deus para operar esse despertamento, não só na nossa incredulidade antes da conversão, mas na nossa caminhada com Cristo, para que nós tenhamos a noção
de que rumo nós estamos tomando na nossa vida espiritual. Eu tenho visto igrejas em irmãos se levantando contra os pastores, uns contra os outros. Isso não é evangelho, isso não é vida cristã, esse não é o testemunho que Deus espera que nós entreguemos para o lado de fora das igrejas. Todo tempo, para minha tristeza, eu vejo postagens no Instagram de irmãos se levantando, brigando pela posse da igreja. Que miséria, que miséria. Quando eu estava deixando a Metropolitana, depois de 16 anos, um jovem seminarista chegou para mim e disse: pastor Wellington, como é que o senhor faz todo esse patrimônio aqui que o senhor construiu aqui, e o senhor vai sair? Eu disse: eu não construí nada para mim não, jovem, nada para mim. O reino é de Deus, o reino é de Deus, eu não tenho posse de nada, nós não somos donos de nada, muito menos da obra do Senhor. Quem manda nisso aqui é Cristo, Ele é que é o Senhor, a cabeça é Cristo, o resto tudo é servo e tem que servir. Aquele que não ama o seu irmão, diz a palavra, nunca viu a Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós precisamos despertar para essa realidade, irmãos. Nós precisamos conhecer o verdadeiro estado que nós estávamos antes. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante, ele diz: nós estávamos mortos vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, afastados da graça de Deus, mas Deus em sua misericórdia nos chamou, amados. Aí ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é um esforço pessoal, mas é um dom de Deus. Nós precisamos entender onde nós estávamos, para perceber onde nós estamos, para que nós saibamos para onde estamos indo. Nós não podemos ficar ainda naquela cegueira espiritual, nós não podemos deixar que o nosso ego fale mais alto do que os ensinamentos da palavra de Deus. Nós não podemos deixar que o nosso eu seja mais importante do que a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos nos reorientar. É muito difícil para um pecador reconhecer o seu estado de pecado, por conta desse sono espiritual que o pecador vive. E mais difícil ainda quando nós dentro da igreja começamos a dormir novamente. Porque essas advertências estão na palavra, para que, irmãos, despojai-vos do velho homem. Pedro vai dizer que aquele que abandona Jesus para voltar para o mundo é como a porca lavada que voltou para o esponjadouro de lama. É como o cachorro que se levanta para comer o próprio vômito. Uma visão repugnante, mas é isso. Aquele que conheceu a luz do Senhor. O livro de Hebreus vai dizer: aquele que uma vez foi iluminado. Eu estava aqui dizendo para o pastor Jair, que coisa maravilhosa pregar sobre a luz do Espírito aqui. Aquele que foi um dia iluminado e voltou novamente para as trevas, diz: é impossível ser renovado novamente. Por quê? Porque ele conheceu a verdade e cuspiu nela. Ele conheceu a verdade e a rejeitou, por conta de prazeres, por conta de buscas pessoais. Falta de visão de eternidade. Quanto mais distante de Deus, mais difícil é perceber o caminho de destruição que o pecado está produzindo na vida. Muita gente hoje vive como zumbi, por conta das drogas. Eu estava falando, pastor, conversei com um colega que é policial, aqui Diego é policial, talvez tenha outros policiais aqui, mas o policial sabe que há um submundo do crime, há um lugar que nós não vemos, mas que é todo organizadinho e que está lá agindo. Mas há também um submundo da sexualidade depravada, há um submundo da pedofilia, há um submundo da prostituição, onde pessoas vivem outra vida que não é a vida social delas. E agora, para miséria e desgraça, ai meu Deus, que tristeza, aquele pastor de calcinha, meu Jesus, todo mundo viu aquilo, as igrejas, todo mundo vendo, e ele dizendo que estava se disfarçando. Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus diz assim: é necessário que os escândalos venham. Por que é necessário que os escândalos venham, irmãos? Para que fique claro que eles não são dos nossos.
Eles estão ali pregando, curando, mas eles não são do nosso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O pecador cego justifica a si mesmo. O pecador arrependido busca justificação em Cristo. Se você diz para uma pessoa lá fora que ela é pecadora, ela até lhe apedreja, porque o pecador lá fora se auto-justifica. Tem uma das coisas na palavra de Deus, pastor, que é uma coisa assim tremenda, que eu tenho me tocado muito. Jesus disse que aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Aí eu pergunto para as pessoas: se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Aí a pessoa diz: Deus o sabe, Deus é quem sabe. Eu digo: você está errado. Eu digo para os meus colegas de trabalho: você está errado. Por quê, pastor? Porque é você que tem que saber, porque a salvação é pela fé, e aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Se você não sabe é porque você não crê, se você não sabe é porque você não sabe em que crer. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se você segue Jesus, meu irmão, se alegre pelo resgate. Todo dia à noite Deus me faz lembrar que eu sou um pecador, toda noite. E eu digo para o Senhor: Deus, muito obrigado por tua misericórdia comigo. Eu faço uma avaliação toda noite quando eu deito. Meu Deus, tem dia que eu durmo com uma vergonha tremenda. Meu Deus, eu e minha língua de novo. Meu Pai, Deus, me perdoa, me ajuda amanhã, meu Deus, eu ser melhor. E aí, meu, sabe o que é que eu faço, irmãos? Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, me projeto para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação, para o qual também eu fui conquistado por Cristo. Eu sei que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, porque a perseverança é o sinal dos santos, e o que perseverar até o fim será salvo. E só persevera o salvo, só o salvo persevera até o fim. Você precisa acordar para a realidade do que é eterno. As pessoas que estão dormindo nessa terra, elas dormem porque elas não entendem a eternidade. Eu tenho dito para as pessoas, e reiteradamente onde eu prego, tudo nessa vida é passageiro, do outro lado dela tudo é eterno. Por isso você tem que se situar aqui, porque na hora que você botar o pé na outra vida, é irreversível. Você não vai poder voltar de lá para justificar-se, você não vai poder voltar de lá para consertar o que já fez. Quem morrer sem Cristo está perdido. Se nós encarássemos isso com mais seriedade, nós estaríamos evangelizando todo mundo, para as pessoas que nós amamos, dizendo para elas: você pode também ter segurança de salvação, confie em Jesus. Há uma realidade do outro lado dessa vida, e essa realidade é irreversível. Você tem segurança, você sabe para onde você vai. Pense no seu coração, você sabe para onde você vai. Se você sabe, então louve a Deus por isso, porque você tem certeza da sua salvação. Você sabe que Cristo está aguardando você do outro lado dessa vida. Mateus capítulo 25, verso 41, Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Repare a palavra que está ali: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eterno. Essa palavra é clara para nós. Eterno, eternidade é algo sem fim, não tem fim, é eterno, não há reversibilidade, não dá para voltar, é eterno. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Amados, imagine que a humanidade não tem levado a sério essa realidade, vivem como se não houvesse mais nada do outro lado. A pior mentira de Satanás, hoje, que mais cresce como religião, é o espiritismo, porque o espiritismo explica tudo, é a religião que explica tudo, mas é mentira tudo que diz. Se você tem um filho com deficiência, é porque na outra vida ele foi assim assado. Se a pessoa nasce se dando ao desejo homossexual, não é porque na outra vida ela era homem, e agora ela não aceita a condição de mulher, por isso ela quer ser homem. Não, a homossexualidade
O problema da homossexualidade é o amor, porque as pessoas amam mais o pecado do que a Deus. Por isso que o problema é o amor. Porque se você ama mais a Deus, não importa onde seu coração queira lhe levar, você vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Porque se eu tivesse desejo por macho, eu não ia para o inferno por isso. Não, eu ia para o celibatário, mas eu não ia para o inferno não. As pessoas precisam acordar para realidades sérias. Dentro das nossas igrejas, nossos jovens estão indo para a universidade e engolindo esse negócio lá, porque não tem estrutura. Nós temos que ensinar a palavra, fazê-los compreender isso. Eles precisam compreender isso. Você já deve ter ouvido de alguém, né, ou de algum médico, ou seja, alguém falou para uma determinada pessoa e disse, o médico disse: olha, ou você para com isso, ou você morre. Às vezes a pessoa é fumante, ela é beberrão, chega lá, o médico diz: olha, é o seguinte, ou você para ou você morre. A pessoa está engordando, vai para o médico: ou você para ou você morre. Meu irmão, chegando aos 60 anos, dizia, bem gordão, meu irmão mais velho, bem gordãozão, chegando aos 60, rapaz, as taxas tudo normal, tudo bacana. Eu digo: oh, você está brincando com coisa séria. Está com 65 hoje. Olha, só dói uma coisa nele, o corpo todo. Só uma coisa, que é uma coisa só. O corpo todo dói. Está com pressão alta, diabetes, tudo que não presta está com ele agora. E eu digo: sim, meu irmão, tu disse que as taxas era tudo, comia feito um jumento lá atrás, tu disse que era tudo normal. Um dia a conta chega, vai passando o cartãozinho, eita, tá beleza, aí a conta no final do mês é o tamanho. Um dia a conta chega. Você está pensando que a vida é como Jesus disse: tudo que você semear, você vai colher. Tudo que você semear, você vai colher. Não brinque com o que é eterno não, porque a eternidade começa agora. Essa é a mesma condição de todo pecador: ou você se arrepende, ou você muda de vida, ou você vai morrer, e o pior, vai para o inferno, onde jamais você poderá sair. Isso que o pecador precisa entender. Você precisa acordar. Você que está aqui hoje à noite, acorde em nome de Jesus. Porque se você morrer sem um compromisso, uma aliança com Jesus, você não só morre, mas você vai para o inferno. Isso precisa ser dito para as pessoas, para que elas acordem. Conta uma história, é só uma fábula. Isso é fábula, viu? Não é realidade. O cara morreu. Aí o anjo pegou ele, estava levando ele para o céu. Aí o anjo voando com ele, aí ele passou, viu uma batucadinha lá. Aí ele olhou aquilo ali, bocado de mulherzona bonita, todo mundo lá. Aí ele disse: o que é aquilo ali? Perguntou para o anjo. O anjo disse: é o portal do inferno. Aí, é mesmo. Quando ele chegou no céu, tinha um grupo de anjos lá recepcionando ele. Aleluia, aleluia. Ele olhou assim: seu anjo, não me leve a mal não, mas se eu posso voltar lá para aquele lugarzinho lá? Aí, rapaz, você tem certeza? Não leve a mal não, é porque aqui está meio xoxo, não, me leve para lá. Tudo bem, é só uma fábula. Aí o anjo passa com ele lá, aí ele olhando lá, e aquela saminha, ele olhando aquela arrumação, aí o anjo passa com ele, aí ele diz: ei, mas não é ali não. Ele disse: não, ali é o portal da enganação, o inferno é aqui. Jogou ele lá no sofrimento eterno. O diabo é só engano. Essa batucada, essa alegria aí, não vai com você. Ou você dá toda a honra e toda a glória ao Senhor, ou você está perdido. Não pense que porque você está na igreja pode servir a dois senhores, não, porque é impossível. Não podeis servir, lembre do que Jesus disse: você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Onde você está, Deus está te olhando. Onde você vai, Deus está vendo. Não guarde segredo no seu coração não. O diabo tem ocultado o seu pecado, mas ele vai aparecer. Joga esse negócio fora antes. Trava esse celular. Uma pessoa me procurou, fez uma reunião comigo com a esposa, disse: pastor, eu preciso abrir meu coração. Um jovem maravilhoso. Ele disse: pastor, eu estou viciado em pornografia.
E a esposa dele botou a mão na cabeça. Ela ficou assim, assustada, uma menina nova, ele um rapaz novo, bonito, ela bonita. E ele disse: eu estou viciado em pornografia. Pastor, ele começou a chorar, e eu disse: calma, vou lhe dar um facinho para você resolver esse negócio. Primeiro passo: no seu celular tem um negócio chamado controle parental. Lá você bota uma senhazinha para evitar que alguém acesse pornografia pelo celular. Você vai abrir esse negócio lá, vai dar para sua esposa, ela vai colocar a senha, e ela vai esquecer a senha. Pronto, o seu celular está protegido. Aí ela faz isso com o dela também, para ele não pegar o dela, porque vício é um negócio sério. Aí fui dando outras instruções. E tem gente dentro da igreja viciada em pornografia, porque o negócio está fácil. Criança, não deixe criança com celular sozinha em quarto. Está todo tempo na televisão advertindo isso. Tome cuidado com seus filhos. Não deixe seu filho pensar que o celular é dele, que você não pode violá-lo. Não dê essa autoridade a seus filhos. O diabo é sagaz. Abre os olhos, abre os olhos. Terceira coisa importante é que ninguém acorda sozinho. Só o Espírito Santo pode nos despertar. Só Jesus Cristo. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você foi liberto pelo Filho, e o diabo está dizendo que você ainda é cativo dele, repreenda no nome de Jesus, porque não há pecado que você não possa vencer, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9, você só precisa se arrepender com sinceridade. Você sabe o que é purificar? Ele está dizendo restaurar. Se você confessar o seu pecado, restaura. Esposas, maridos, esposas, não vacilem, ajudem seus maridos, ajudem esses caras, porque o negócio está difícil, é depravação demais. Eu estou dizendo que eu gosto da academia, eu gosto de treinar com ferro, mas na academia eu estou para ir que nem boi, aqueles boi que são tocados. O negócio está sério, gente, está sério, está sério. Outro dia entrou uma irmã na academia, entrou uma mulher na academia, aí a dona da academia é crente também, ela disse: pastor, essa aqui é a tesoureira da igreja. Eu disse: meu Senhor Deus de misericórdia, as nossas irmãs estão do mesmo jeito, com aquelas roupas horríveis, meu Deus, nua, dentro das academias, tem uma blusinha mais longa, cobre esses negócios, gente, pelo amor de Deus. Coisa triste, né? A Bíblia diz: não imiteis o mundo, né? Para a gente não imitar, pessoal, não tem jeito, é triste. João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O ramo que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podemos fazer sem Jesus. Clame a Ele, clame a Jesus, Ele é a resposta para tudo na nossa vida. Agora eu quero finalizar, só vou levar mais 1 hora. Uma realidade para você que está aqui hoje à noite, presta atenção. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser uma ótima pessoa, mas mesmo assim você vai precisar conhecer Jesus para ser liberto do seu pecado. Tem muita gente que diz assim: eu não roubo, eu nunca matei, eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 10, que havia um homem chamado Cornélio. Esse homem era um homem bom, um cara que ajudava as pessoas. E aí um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, as tuas esmolas, ou seja, as tuas doações, a tua ajuda chegou diante de Deus. Olha só que coisa linda. Aí disse para Cornélio assim: você está no céu. Foi isso? Foi não. Disse: olha, Cornélio, manda alguém lá em Jope, na casa de Simão o curtidor. Lá tem um homem chamado Pedro, Simão Pedro. Manda chamar ele, porque ele vai te dizer o que você precisa saber. E aí os homens foram lá, e Pedro vai até a casa dele, ele conta o que aconteceu, e Pedro prega sobre Jesus Cristo, e aquele homem é salvo, ele, a casa dele são libertos, porque a bondade humana não justifica o ser humano.
O que justifica pecado é o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus justifica pecado. Só o sangue de Jesus justifica pecado. Não há justificação nas nossas obras. As obras seguirão vocês, ou seja, a obra é consequência da nossa salvação, da nossa intimidade com Deus. Quem endurece o seu coração para a necessidade do outro, não é um filho de Deus. Tiago diz, se o teu irmão não tem roupa e tu diz, ó meu irmão, eu vou orar por você, para que Deus te dê roupa. Vá lá meu irmão, vá com Deus, eu vou estar orando por você aqui. Tem roupa, dá para ele. Eu era um jovem, eu tinha 18 anos, não era crente, tinha 18 anos, 17 para 18 anos, e eu nunca entendi aquilo que eu fiz, mas foi uma coisa tão rápida assim. Eu vinha do colégio, eu estudava lá no ginásio popular, estava ventando, era inverno, estava um vento frio à noite, eu vinha 10 horas, 10 e meia do colégio, eu morava na Vermelha naquele tempo lá com a minha mãe. Quando eu passo eu vejo um mendigo dormindo, ele fazendo assim, ai que frio, ele se tremia todo, ai que frio, com o olho fechado e dizendo só isso, ai que frio. Aí eu olhei para ele, cheguei perto dele, olhei para ele, meu colega estava comigo, a gente olhou, eu disse, o que eu faço com esse rapaz? Aí eu tirei minha camisa, ei, pegue. Aí ele vestiu a minha camisa, Aí um colega meu olhou para mim e disse, o Hélio, cara, tu deu tua camisa pro cara. Eu disse, o que a gente podia fazer nessa situação? Eu me comovi com aquela situação. O que eu podia fazer, se não tirar minha camisa e dar para ele? Eu passei outro dia naquela ponte da rodoviária, eu vi um cara andando só de calção, pelado, da cintura para baixo, caminhando naquela ponte. Aí eu passei, olhei ele pelado, passei, e aí no caminho eu disse, oh meu Deus, tem misericórdia daquele homem. O Espírito Santo falou comigo, tem misericórdia de você. Eu corri lá em casa, peguei uma roupa, peguei banana, peguei coisa e voltei para a ponte. Cheguei lá, os guardas estavam abordando ele, era uma pessoa doente mental. Aí eu cheguei perto dos guardas, desci, fui para perto deles e disse, trouxe um calção para ele. Vamos ver se ele quer vestir. Você quer vestir o calção? Aí ele vestiu o calção. Você está com fome? Dei a banana para ele, ele comeu. Irmãos, se o nosso coração não responder o Senhor, quem vai responder? Se não formos nós, quem será? Eu ouvi uma música certa vez que me tocou muito. Diz assim, não posso ficar com os meus olhos fechados ao povo que Deus tanto amou. Não posso ficar aqui parado ante um grito de fome e de dor, principalmente porque eu sei que Deus os ama demais também. E se Jesus teve compromisso, eu que estou ao seu serviço, tenho que ter também. Pois um dia eu estarei em sua presença e direi, Senhor, eis-me aqui pronto para entrar. E eu não quero ouvir a sua voz me respondendo assim, eu não conheço a ti, nunca te conheci. Pois quando um desses pequeninos te estendeu a mão, não lhe destes de comer, não lhe destes de beber, e como posso eu te conhecer? Onde está você, meu amado? Em Cristo Jesus, as nossas obras têm valor diante de Deus. Você pode ser o religioso mais praticante, mas se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. O cara religioso foi procurar Jesus, bom mestre, eu sei que as obras que tu fazes são da parte de Deus. João capítulo 3, verso 1, verso 2. E o verso 3, Jesus disse, e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo, rapaz. Igualmente você não pode ser um pecador aprisionado por um vício que o está matando e querer o céu. Você precisa de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecador como eu e você.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos olhou em pecado, mas Ele teve compaixão e misericórdia de nós, como está tendo misericórdia de você. Acorde, acorda tu que dormes e Cristo te iluminará. O fato de você ter entrado numa igreja hoje à noite, você ter vindo a este culto, é porque você respondeu a um chamado do Senhor. Se você está aqui, é porque Deus preparou esse momento para você, para transformar a tua vida, para você, meu irmão, despertar do sono, para você tomar uma atitude diante daquilo que você está fazendo que não agrada a Deus, e você se levantar, sacudir a poeira e dizer: eu não sou mais teu escravo, Satanás, você não vai me escravizar de novo. Quando eu fui chamado para pregar a primeira vez na igreja, eu era um jovem novo convertido, e aí os meninos, eu já estava pregando na mocidade, dando alguns estudos, mas totalmente despreparado. E aí os meninos quiseram: Wellington, tu vai pregar no culto de mocidade, 1991, um ano de convertido. E aí preparei, mandei botar um som, trouxe um som de um amigo meu para a igreja, ajeitei tudo para me pregar naquela noite. Eu estava tão nervoso, eu tremia tanto. Aí veio um pensamento assim: toma uma dosezinha que acalma. Eu fui cantor da noite, eu cantava na noite, e eu só cantava embriagado. Eu só cantava porque eu não tinha coragem de ficar na frente da plateia, então eu só cantava embriagado. Eu tomava muito para cantar. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: se você fizer isso, você volta para a escravidão novamente. E eu disse: não vou. Naquele dia eu preguei e Deus trouxe 4 almas para Ele naquele dia. Na minha primeira pregação na igreja. E aí Deus me deu confiança. Eu tenho o que algumas pessoas não conhecem, que é chamado de tremor essencial. Não sei por que é essencial, mas ele dá nas mãos, pode acontecer nos pés ou na cabeça. Então, as pessoas podem pensar que eu estou nervoso aqui, mas isso aqui é chamado de tremor essencial. É herança de família também. Mas se eu estou nervoso, isso aqui aumenta muito, fica assim. Eu fui pregar, fui convidado para pregar lá na Câmara. A menina disse: ué, tu é pastor, não é? Sim. Pois tu vai pregar aqui, vai ter um culto ecumênico. O padre vai falar e depois você vai pregar. Você quer pregar antes ou depois do padre? Depois do padre, deixa o padre pregar. Na hora que eu estava lá para isso, eu só trabalho de paletó. Aí eu estava lá, aqui, esperando a minha hora. O padre terminou lá o negócio dele. Aí o meu coração fazia assim, ó. Eu digo: tu morre, feliz, mas eu vou. Tu vai sair pela boca, mas eu te engulo de novo. O medo, aquela tensão. Eu disse: mas vai no poder do Espírito. Louve a Deus, engrandeça o nome do Senhor. Vá com medo, mas vá com o Espírito Santo. Deixa Deus agir, deixa Deus instrumentalizar você, meu amado. Deixa Deus fazer uma obra na tua vida. Querido, se Deus alcançou um pecador como eu, como Paulo, como muitos que estão aqui, pode alcançar você também. Eu queria que os irmãos estivessem em oração agora. Eu quero desafiar você a acordar essa noite. Eu quero desafiar você a aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu quero desafiar você a sair por aquela porta uma nova criatura essa noite. Um pecador arrependido, dando a sua vida a Jesus Cristo, entregando tudo a Jesus esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, que o Espírito Santo falou essa noite, levanta a sua mão, aceita Jesus agora como teu Senhor e Salvador. Toma uma decisão, você jovem, você rapaz, moça, quem está aqui hoje à noite, o Espírito Santo falou com você, toma uma decisão agora. Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você, querido. Não se renda à vergonha, não se renda ao medo. Toma uma decisão hoje ao lado de Jesus. Ele vai produzir frutos de justiça na tua vida. Ele vai multiplicar as bênçãos sobre a tua caminhada. Alguém esta noite queira tomar esta decisão, dá um passo de fé ao lado do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor. Faz tua obra, Senhor, esta noite, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa, Pai querido. Eu quero que você, meu irmão, que ouviu essa palavra, eu não vou pedir para ninguém levantar nem se manifestar, mas eu quero que você tome uma decisão hoje, que você vai tomar uma atitude para melhorar a sua conduta diante de Deus. Eu quero que você faça uma aliança com o Senhor agora. Eu vou orar.
Amado Deus e Pai misericordioso, estende a tua mão de misericórdia, que o teu Espírito Santo esteja agindo nessa hora, ó Deus, na vida dos teus servos, ó Deus, para que o inimigo não se esconda, ó Deus, nas sombras das suas almas, ó Deus, para que o inimigo não tenha lugar, ó Deus, nas suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que toda honra e toda glória seja tua, Senhor. Que essa noite, ó Deus, o teu Espírito Santo venha derramar, ó Deus, arrependimento sobre corações, quebrantamento, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus. Que haja integridade, Senhor, que haja santidade, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus de graça e glória, exclamamos a ti na tua misericórdia, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Pai, abençoa, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Oh meu Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que esta palavra fique nos corações, Pai. Venha transformar, venha fazer algo maravilhoso em nome de Jesus, Pai. Opera, Senhor, opera. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.